Solidão, quando o silêncio grita. Solidão não é estar sozinho, é se sentir sozinho. E essa diferença é brutal. Você pode estar no meio da galera, com a família, os amigos do trabalho, ou até naquele grupo do WhatsApp que não para de mandar a figurinha de bom dia, e ainda assim sentir que ninguém, absolutamente ninguém, te enxerga de verdade. A solidão é esse buraco invisível que ninguém vê nas suas fotos felizes do Instagram, mas que acaba contigo por dentro, fazendo um barulho infernal na sua cabeça. A sensação é de que você tá sozinho segurando esse BO. E sabe por que isso machuca tanto? Porque o ser humano foi programado para viver em bando. Literalmente é instinto, é biologia, é evolução. Imagina só, antigamente, se você ficasse dando sopa sozinho na selva, você viraria comida de leão rapidinho. Então, a gente desenvolveu essa necessidade urgente de andar em bando. Aí, quando sua cabeça percebe que ninguém tá te dando moral, te entendendo ou te apoiando, ela surta. O estresse vai lá no alto, a alegria some e você fica com aquela sensação horrível de que o mundo todo tivesse te chutado pra fora da festa. E o pior, às vezes ninguém te chutou. Você só não conseguiu entrar no clima fake da festa. O mundo hoje é craque em fazer a gente se sentir só. É tipo um serviço que entrega a solidão na sua porta 24 horas por dia. Hoje em dia, parece que vale muito mais fingir que tá bem do que estar bem de verdade. As redes sociais viraram aquela vitrine de mentira. Todo mundo cheio de amigos, corpos trincados, viagem dos sonhos e sorrisos de comercial de pasta de dente. Sabe o resultado disso? Sua autoestima vai pro ralo e você acaba se isolando mais ainda. Porque, pensa comigo, se tá todo mundo vivendo o sonho, por que raios você se sente uma farsa? E pra piorar, botaram na nossa cabeça que estar sozinho é coisa de perdedor. Se você tá sozinho, já acham que você tem algum defeito. Se não tá namorando, não tá com a agenda lotada de rolê, não é o centro das atenções. Você acaba virando o esquisitão da turma. E o que acontece? Um monte de gente se jogando em namoro que não tem nada a ver, saindo com uma galera que nem suporta e topando qualquer convite, só pra não ter que lidar com o barulho da própria cabeça. A solidão virou aquele bicho-papão que todo mundo foge. Aí a gente finge demência e faz de conta que ela não existe. Só que tem um detalhe, ela tá lá. E quanto mais você ignora, maior o problema fica. Mas se liga que doideira. Por mais que a solidão seja essa porrada na gente, ela também serve de aviso. É tipo um alarme tocando dentro de você para dizer que as coisas têm que mudar. Pode ser que você esteja andando com a galera errada, ou que tenha se perdido de quem você é de verdade. O problema é que, em vez de prestar atenção nesse alerta, a maioria tenta abafar o som se distraindo. Fica rolando o feed do celular sem parar, maratona série até o olho cair, se joga na bebida, na pegação, o que for. Fazem de tudo só para não ter que encarar o próprio silêncio. No fim das contas, a real é que solidão não tem nada a ver com estar sem ninguém do lado. Tem a ver com você estar desligado de si mesmo, das pessoas e da vida. E ó, enquanto a gente continuar nessa de vender uma felicidade de mentira, tipo vitrine de loja, essa sensação de estar sozinho no meio do povão vai continuar sendo o maior perrengue da nossa época. Agora manda a real, você tá pronto pra bater de frente com a solidão ou vai continuar tentando abafar esse vazio fazendo mais barulho? Solitude, a arte esquecida de curtir a própria companhia. Solitude não é isolamento. Também não é aquele papo de eu sou muito de boas comigo mesmo, enquanto você tá desesperado pra alguém curtir sua última selfie. Solitude de verdade é quando você consegue estar consigo mesmo sem sentir que tá perdendo alguma coisa. É quando o silêncio não é desconforto, mas descanso. E isso, meu amigo, é uma arte quase extinta. Vivemos na era do olha pra mim, curtidas, comentários, seguidores, engajamento. As pessoas estão mais preocupadas em parecer felizes do que em, sei lá, realmente ser. A solitude vai na contramão disso tudo. Ela não tem palco. Não precisa de plateia. É aquele momento em que você tá sozinho, sem ninguém, te mandando notificação. Em vez de surtar, você respira e sente que tá tudo bem, porque você não tá tentando preencher um buraco. Você tá confortável no espaço que ocupa. Mas calma, não confunda isso com virar um ermitão. Não é sobre fugir das pessoas, é sobre não depender delas para se sentir inteiro. Solitude é você tomar aquele café na sua própria companhia, sem ficar grudado na tela do celular como se aquilo fosse sua salvação. É sair para dar uma volta sem precisar postar story provando que saiu. É ver um filme, rir alto e não ficar na bad só porque não tem ninguém do lado para concordar com a piada. O problema é que a gente foi adestrado a fugir de ficar sozinho igual vampiro foge do sol. Desde criança, botaram na nossa cabeça que estar sozinho é castigo, é ser deixado de lado, é fracassar. Quem fica em casa no sábado acaba se sentindo excluído. Depois que a gente cresce, essa pressão continua, só muda de cara. Você sente que precisa estar sempre ocupado e com o feed cheio de novidades para mostrar que a vida tá andando. Aí, quando você não tem nada disso, entra em pânico achando que tem defeito. Mas não tem nada errado. De repente, você só tá finalmente conseguindo
conseguindo se escutar de verdade. A real é que ficar na sua é um dos poucos momentos onde a gente consegue ser a gente mesmo, sem fingimento e sem filtro. É aí que está a liberdade. Porque quando você aprende a curtir sua própria companhia, sem precisar de ninguém olhando, ninguém mais consegue te fazer sentir vazio. Você para de precisar de like ou aprovação dos outros para saber o seu valor. Você se garante. E isso é um superpoder. Ficar sozinho de boa não é um castigo. É tipo sua base. É de lá que você sai para encontrar os outros, não para se esconder deles. Quem sabe curtir a própria companhia vive mais ligado, mais focado e menos carente. Não porque virou Buda, mas porque parou de fugir de si mesmo. Então, da próxima vez que estiver sozinho, segura o impulso de correr para o celular. Fica, escuta, curte o silêncio. Quem sabe você percebe que a sua própria presença é bem de boa, e não o terror que te ensinaram. A confusão tá toda aí. A maior treta não é a solidão, nem a solitude. É a confusão mental que a gente faz entre uma e outra. É achar que estar sozinho automaticamente significa que Tim está na merda, que se você tá num sábado à noite sem nenhum rolê marcado, é porque o universo carimbou tanto faz na sua testa. E o mais curioso é aquilo que eu falei. Estar sozinho não é igual a se sentir sozinho. Mas vai explicar isso para um cérebro que foi adestrado a evitar qualquer brecha de silêncio, como se fosse sinal de fracasso, pessoal. A confusão vem de um lugar bem básico. Ninguém nunca mostrou pra gente como é ficar de boa só com a nossa própria presença. A vida inteira, o mundo empurra aquela vibe de ser gente popular, simpático, cheio de amigos, sempre aparecendo em tudo quanto é rolê, mesmo quando por dentro você tá esgotado. E essa história de conseguir ficar sozinho no corpo, mas tranquilo por dentro, soa quase como algo de outro planeta. A ideia de que você pode estar fisicamente sozinho, mas emocionalmente em paz, é tão alienígena quanto um ET tocando saques no seu quarto. A gente não aprende isso na escola, nem com os pais, nem com os coaches de Instagram. E aí, qualquer momento de silêncio já aciona o alerta vermelho. Você tá sozinho. Socorro. O resultado? Um monte de gente desesperada tentando parecer conectada 24 horas por dia. Pensa bem, quantas vezes você já viu alguém sacar o celular no meio do nada só para evitar parecer solitário? A verdade crua é que as pessoas têm medo do julgamento que vem junto com o sozinho. E esse medo faz com que solitude, essa capacidade de estar em paz consigo mesmo, seja vista como solidão disfarçada. Só que não é. Solidão é um vácuo. É um grito interno pedindo conexão. É emocional. Solitude é uma escolha. É autocontrole. É você dizendo, eu tô bem comigo mesmo, não preciso de distração agora. Só que como tudo que envolve maturidade emocional, é mais fácil fugir do que encarar. Então a maioria opta por evitar qualquer possibilidade de estar só, mesmo que isso signifique se enfiar em situações e relações completamente vazias. E aí tá a grande ironia. Tem gente cercada de pessoas o tempo inteiro e ainda assim sentindo uma solidão existencial que nem maratona de terapia resolve. Por quê? Porque a presença física não garante conexão emocional. Infelizmente, a maioria só percebe isso quando o barulho das outras pessoas não é mais o suficiente para abafar o próprio vazio. A bagunça entre solidão e solitude também nasce dessa cultura que idolatra estar sempre fazendo algo. Tipo, se você tá sozinho e não tá rendendo, não tá ganhando grana, não tá evoluindo, então você tá jogando o tempo fora. A solitude nesse cenário parece perda de tempo. Mas não é. É justamente a pausa que ajusta a cabeça, tira o entulho emocional e te aproxima do que realmente importa. Só que, como isso não gera curtida nenhuma, ninguém dá valor. No fim das contas, a gente mistura tudo porque foi ensinado do jeito errado. Cresceu, acostumado errado. E orientado, pior ainda. Essa ideia de que estar só é automaticamente ruim virou o padrão. Mas entender essa diferença é o que impede você de viver rodeado de gente e, mesmo assim, sentir um buraco por dentro. Não tem a ver com ter companhia, tem a ver com ter conexão de verdade. Tudo isso começa dentro da gente. A tecnologia entrou no meio, misturou conexão de mentira com um monte de gente desconectada por dentro. Nunca estivemos tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo. Todo mundo a um clique, mas quase ninguém realmente presente. É tipo um chat gigante do universo onde todo mundo fala ao mesmo tempo e quase ninguém presta atenção. E quem rege essa orquestra de conexão fajuta? Ela mesma, a tecnologia, essa vampira de atenção que a gente ama e odeia. E antes que alguém venha com chororô, não, a tecnologia não é a vilã. O problema não é o aparelho, é o jeito carente, automático e compulsivo com que a gente usa tudo isso. As redes sociais foram vendidas como pontes, mas viraram praticamente vitrines de autoestima pedindo validação. Cada curtida vira uma pitadinha de dopamina. Cada notificação é uma isca chamativa num anzol invisível. E lá vai você mordendo outra vez. Mas quando a tela apaga, aquela sensação de vazio continua ali. Por quê? Porque o que rola ali não é conexão. É estímulo rápido, raso e descartável.
Vivemos cercados de interações, mas quase nenhuma conexão real. Você pode ter 1000 seguidores no Instagram e, mesmo assim, não ter uma única pessoa para trocar uma ideia de verdade quando a vida te der aquela rasteira. Porque like não é carinho. Mensagem genérica de feliz aniversário não é afeto. É tudo resposta automática de um sistema que recompensa quem parece bem, não quem realmente está ali. E o mais bizarro é que a gente sabe disso, mas continua voltando. Igual alguém que detesta o efeito da droga e mesmo assim não consegue largar. O motivo é óbvio. A tecnologia aprendeu a cutucar nossas inseguranças como ninguém. Tá se sentindo sozinho? Toma mais um app de relacionamento. Ansioso? Gira esse feed até a sua cabeça travar. Entediado? Vídeo de dança, react, gracinha. Tudo pensado para você não encarar o próprio vazio. E para completar, essa sensação fake de estar sempre acompanhado só deixa mais difícil perceber o quanto estamos por dentro, quase um deserto emocional. As notificações criam uma ilusão de importância. Será que alguém lembrou de mim? Não lembrou. Foi só o algoritmo acenando. No fim, quanto mais você depende da tecnologia para se sentir conectado, mais longe você fica de si mesmo. Aí, quando o silêncio chega, ele aparece gigante, assustador, porque você já perdeu o hábito de ouvir seus próprios pensamentos sem um áudio do TikTok tocando atrás. A tecnologia pode aproximar? Pode, se usada com consciência. Mas o que temos hoje é basicamente um vício em distração. Enquanto você continuar preso em responder tudo, rodar feed sem parar e trocar mensagem vazia, vai seguir meio perdido por dentro, achando que está conectado só porque o celular vibra o tempo todo. Quer conexão de verdade? Desliga essa porcaria por algumas horas. Sai para tomar um café sozinho, mas de corpo e mente no mesmo lugar. Liga para alguém e pergunta de verdade como a pessoa tá. Sem emoji, sem figurinha, só a voz e um pouco de atenção. No começo vai soar esquisito. Seu cérebro vai pedir dopamina que nem criança querendo doce, mas segura firme. É desse estranhamento que nasce a reconexão com os outros e com você mesmo. Agora, como transformar solidão em solitude sem virar o maluco da montanha? É como pegar um monte de sentimento áspero e transformar em combustível. Dá trabalho, não é instantâneo, mas quando encaixa, vira libertador. E não precisa sumir do mundo ou virar monge. Só precisa parar de fugir de si como se você fosse um fantasma rondando a própria vida. Primeiro passo, encara o incômodo. Senta com ele, de verdade. Desliga a TV, fecha o TikTok, coloca o celular em modo avião e deixa um espaço de silêncio existir. Vai parecer um vazio gigante puxando você para dentro. Relaxa. Esse vazio é só um canto seu que você nunca ocupou. A maioria corre do silêncio porque tem medo do que pode surgir quando tudo fica quieto. E pensa comigo, se nem você aguenta sua própria companhia, como espera que alguém aguente? Segundo ponto, para de dar palco para companhia ruim. Serve para amizade, namoro, grupo do Zap, tudo. Um dos erros mais comuns de quem está se sentindo sozinho é aceitar qualquer presença só para não encarar a falta. Aí o resultado é pior. Relações rasas, cansativas e que deixam você ainda mais sozinho do que antes. Aprende a fazer uma limpa no seu círculo, mesmo que sobre pouca gente. Melhor um punhado de pessoas boas do que um monte de barulho humano disfarçado de carinho. Terceiro, crie rituais contigo mesmo. Sim, você é a pessoa que mais vai conviver contigo até o fim da vida. Pode ser tomar café ouvindo uma música que você gosta, andar sem destino, cozinhar algo só pra você, escrever merda num caderno, sei lá. O que importa é começar a curtir sua própria presença sem ter que explicar isso pra ninguém. Solitude não é se isolar, é criar intimidade com você mesmo. E isso nasce de prática, não de mágica. Quarto ponto. Seu diálogo interno. Sabe aquela voz chata que te chama de inútil quando você erra? Então, ela precisa levar um chega. Reparem como você fala com você dentro da cabeça. Se sua mente funciona como um ambiente tóxico, lógico que você não vai querer ficar sozinho. Aprende a ser mais honesto, mais gentil e menos cruel consigo mesmo. Isso não é papo de autoajuda rasa, é questão de saúde emocional. Quinto, escolhe melhor o barulho que você consome. Solitude não é convite para tédio. É convite para qualidade. Então decide o que você deixa entrar na sua mente e no seu tempo. Não é sobre viver sem estímulo nenhum, é sobre não virar escravo deles. Troca o scroll infinito por uma leitura que te faça pensar, um filme que mexa com algo aí dentro, uma conversa que fuja do tudo certo? Alimenta sua cabeça com algo mais nutritivo do que meme velho. E por último, para de tentar chegar lá. Não existe um estado perfeito onde você nunca mais vai sentir solidão. A vida sobe e desce. Vai ter dia em que a solitude vai parecer um presente e outros em que vai parecer uma jaula. O segredo é reconhecer as duas sensações e continuar. Aprender a ficar bem no silêncio é tipo aprender um idioma novo. No começo é estranho, mas depois abre portas que você nem imaginava. E não, você não vai virar o maluco da montanha só porque parou de fugir de si mesmo.
Pelo contrário, você volta para o mundo com menos carência, mais clareza e o melhor, sabendo escolher quem realmente vale a pena ter por perto, em vez de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinho. Solitude é praticamente um superpoder nesse mundo barulhento, que não cala a boca nem quando você tenta dormir. Saber ficar bem sozinho te transforma num ninja emocional. Enquanto a maioria está se anestesiando com like, barulho, correria e reunião inútil no Zoom, quem cultiva a solitude vira quase um fora da lei, no melhor sentido. Alguém equilibrado no meio de um planeta inteiro surtado. Solitude é resistência, é proteção contra a ansiedade, contra a dependência emocional, contra esse burnout sorrateiro que aparece quando você esquece quem é e só tenta agradar o que esperam de você. Quando você aprende a ficar de boa com você mesmo, desliga o modo sobrevivência e começa a viver de verdade, no controle, e não no piloto automático. Vamos por partes. Ansiedade, o monstro da nossa época. A ansiedade de hoje não é só preocupação, é excesso de informação, sensação constante de que o mundo está acontecendo inteiro ao mesmo tempo e você está ficando para trás. É o famoso FOMO, aquele medo de perder algo que sussurra. Se você não estiver online, respondendo, produzindo, aparecendo, você está ferrado. E é aí que a solitude chega como antídoto. Ela te lembra que nada precisa ser imediato, que existe um lugar onde você pode respirar, pensar, existir sem correr atrás de tudo. Solitude é presença sem pressão. Agora, dependência emocional, outro veneno da vida moderna. Muita gente não busca um relacionamento, busca uma bengala emocional, alguém para tapar o buraco, distrair, validar. A solitude quebra essa lógica. Ela te mostra como se preencher sozinho, descobrir o que você gosta sem opinião alheia, lidar com seus altos e baixos sem precisar de alguém segurando sua mão o tempo inteiro. Não porque você virou um bloco de gelo emocional, mas porque aprendeu a ser completo antes de tentar dividir qualquer coisa com alguém. Burnout, o colapso de quem nunca desliga. É a pessoa que acorda com o celular na cara, dorme olhando e-mail, vive girando em torno de meta, entrega, conteúdo, prazos. Nesse caso, a solitude é a freada antes do desastre. É quando você olha para o espelho e pergunta: para quem eu estou fazendo tudo isso? E se a resposta for: não faço ideia, é hora de desacelerar. A solitude te ajuda a soprar a poeira, reorganizar prioridades e lembrar que você é gente, não uma ferramenta do Google Agenda. No fim das contas, solitude não é sobre sumir do mundo, é sobre se proteger. É o escudo mental que impede a vida de te engolir. É o lugar onde você recarrega a cabeça, recupera energia e clareza. E o melhor, é um espaço que só você tem a chave. Enquanto o mundo berra, corre, posta, cancela e performa, quem domina a solitude anda num ritmo próprio. Isso não é fuga, é estratégia, é força. Porque quem aprende a ficar bem sozinho nunca mais se molda para caber em qualquer espaço vazio. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!